Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar sobre gestão de incidente. Não é sobre a avaliação, como fazer a avaliação, mas como vai gerenciar isso. E por que é importante? Você sabe que com a nova NR1 nós temos lá o GRO e o famoso PGR. O PGR vai fazer a gestão dos riscos ocupacionais, físicos, químicos, biológicos, ergonômicos de acidente. E o GRO vai cuidar de quê? Da gestão como um todo. Então, além do PGR, por exemplo, gestão do sistema de saúde, tá lá, saúde ocupacional, né? Tá lá no GRO. A gestão do sistema de atendimento a emergências, tá lá no GRO. Gestão dos incidentes, também está lá no GRO. Então, eu preciso ter um sistema de gestão para os incidentes que acontecem na minha empresa. E quando eu falo incidente, eu estou usando não a definição legal, eu estou usando a definição da OSA 18.000. A OSA 18.000 define que acidente é um incidente mais grave, tá? Então, toda vez que eu falar incidente, eu estou dizendo que tem que cuidar do todo, dos acidentes e dos incidentes, conforme a nossa legislação. Tá? Vamos falar aqui alguns itens que eu devo considerar para fazer essa gestão. O primeiro ponto é que eu tenho que definir qual a metodologia eu vou utilizar para fazer a análise do incidente. Existem dezenas de metodologias, diversas metodologias. Eu gosto de uma metodologia MAPA. Eu tenho até um vídeo sobre isso, eu não vou detalhar neste vídeo aqui, mas eu vou colocar na descrição do vídeo. Você depois vai dar uma passada lá e vai ver essa metodologia. Se servir para você, você passa a utilizar. Tá. Definimos a metodologia. Outra coisa que eu tenho que tomar cuidado é o seguinte: eu vou fazer a coleta das informações do incidente. Essa coleta de informações, ela pode servir para o meu levantamento preliminar lá da NR1. A NR1 fala que primeiro eu faço o levantamento preliminar e depois eu iria para o inventário de risco que vai para o PGR. Então, dependendo da informação, já pode ir direto para esse levantamento preliminar, né? Faço o que eu tenho que resolver, resolvo o que eu tenho que resolver e depois eu passaria para o inventário de risco caso fosse necessário. Então, essa gestão também tem que pensar nisso. Na sequência, eu preciso treinar os envolvidos na análise. Aí você deve estar pensando, professor, mas quem vai fazer a análise é o profissional de segurança. Não, ele vai fazer análise também, tá? Mas ele vai conversar com o cara da manutenção, ele vai conversar com a engenharia, vai conversar com os cipeiros, vai conversar com os trabalhadores. Então, as pessoas que estão envolvidas nesta análise precisariam ser treinadas. E o próprio profissional de segurança nem sempre ele tem uma avaliação muito boa em relação a esta investigação de incidente. Então é interessante sim ter um treinamento mais direcionado para essa parte e quanto mais pessoas da empresa entenderem sobre esse assunto, melhor, tá? Outro ponto também que eu acho de extrema importância é estabelecer como é que o trabalhador irá reportar os incidentes para o setor de segurança. Porque vai acontecer lá um acidente, por exemplo. No caso de um acidente, o cara quebrou a perna, quebrou o braço, arrebentou. Essa informação vai chegar na segurança do trabalho. Agora, o cara que quase quebrou a perna, o cara que quase quebrou o braço, depende de alguém ir informar. E como é que isso vai funcionar na tua empresa? Você vai ter lá um WhatsApp para que seja reportado essas informações, você vai ter lá uma caixa de sugestões, você vai ser por e-mail, vai ser verbal, o cara tem que ir lá no setor, vai ser tudo isso junto. Então, como é que você vai fazer isso na sua empresa? Então, a gente precisa definir isso e faz parte da sua gestão de incidente. Após a ocorrência dos incidentes, eu vou ter que coletar os dados e realizar o registro das informações para contínuo estudo estatístico. Porque pensa bem, aconteceu um acidente na segunda-feira, o outro na segunda-feira, o outro na segunda-feira, foi no segundo turno, com funcionários recém-contratados. Começa a ter um direcionamento para onde eu tenho que atacar. Tá? Então é importante, às vezes isso vai ser pulverizado, é difícil a gente entender o que está acontecendo, mas às vezes ter esse levantamento estatístico, saber aonde está acontecendo, maior frequência, setor e tudo mais, facilita, tá? Para a gente saber aonde tratar. Então é importante que nessa nossa gestão, além das análises, eu tenha isso consolidado, e não apenas do que está acontecendo nesse ano, dos vários anos para ver como é que está acontecendo, aonde estão acontecendo, horário, com quem, setor, máquina, isso tudo. Eu também tenho um problema sério. Agora bora diferenciar acidente e incidente, né? Acidente, em geral, a gente vai fazer análise, né? O cara quebrou a perna, eu vou ter que, no mínimo, ter uma investigação, porque
tem uma obrigatoriedade legal de miticate, então vai ser difícil não ter esta investigação. Agora, incidente acontece dezenas, centenas no mesmo dia, dependendo do porte da empresa. E fica difícil de fazer esse levantamento para tudo. Então, o funcionário pode até reportar isso para o nosso setor. Mas como é que a gente vai definir aquilo que a gente precisa fazer daquilo que não necessariamente é necessário? A gente tem que ter alguns critérios. Então, por exemplo, está acontecendo com uma frequência o mesmo tipo de incidente. Tem que investigar. Isso aí é óbvio, né? Porque senão daqui a pouco vai virar um acidente. O impacto disso no desempenho da empresa. Aquele incidente parou a produção, parou uma máquina. Tem um setor que eu já sei, pela estatística que eu fiz, que é um setor de maior frequência de acidente. Então, se acontecer um incidente ali, eu tenho que tomar cuidado também. As máquinas mais críticas. Então, tudo isso eu tenho que tentar estabelecer, olha, nesses casos aqui, eu vou avaliar, e nos casos que na tua avaliação técnica você acha necessário também. Depois disso, eu vou ter que elaborar um relatório, né? Eu vou ter que elaborar um relatório de investigação. Esse relatório deve ter um modelo padrão, um modelo que é utilizado na sua empresa. Porém, ele deve permitir alguma flexibilidade. Então, você sempre usa o Ishikawa, mas você pode usar um outro tipo de análise, um FEMEA, uns 5 porquês. Ok. Você tem lá a estrutura geral, mas dependendo da situação, você deve ter um pouquinho de flexibilidade para poder alterar, tá? Para não ficar tão amarrado e até para direcionar o melhor tipo de ferramenta de análise, por exemplo, de acordo com o tipo de incidente ou acidente. Eu preciso também validar a solução ali, as minhas recomendações, com os trabalhadores e com os gestores. Então você verificou o problema, você identificou um tipo de solução, vou fazer isso. E aí você vai implantar sem conversar com os trabalhadores. Talvez eles não sigam, tá? Então é importante que você converse com os trabalhadores, olha, isso aqui, na opinião de vocês, o que é que vocês acham e tudo mais, e também com os gestores. Porque às vezes é uma situação muito boa para o trabalhador, mas não é tão boa assim para o processo. E se não é boa para o processo, não será implantada. E se eu não peguei a validação da empresa, eu também não terei os recursos necessários. Então é uma negociação. Eu preciso ter essa conversa para validar as ações que eu quero implantar. E quem é que vai assinar esse documento? Além de você, é claro. Eu gosto que o gestor da área onde aconteceu o acidente assim, eu acho interessante para os cipeiros assinarem. Os trabalhadores envolvidos, então um trabalhador, ou trabalhador assentado, ou trabalhadores do setor onde aconteceu o acidente, era interessante porque eles vão te ajudar na análise. E não consegui isso em todas as empresas, mas em algumas empresas o diretor da empresa assinava. Nos acidentes, não nos incidentes, que seria um volume grande, ele não vai fazer a leitura de tudo. Mas dos acidentes, que em geral deve ter um volume menor, seria interessante. Até para essa validação dos recursos. Eu lembro de uma empresa que eu trabalhei, que o diretor sempre fazia a leitura, fazia os ajustes que ele achava necessário, mas ele garantia os recursos na hora que ele assinava. Então, se for possível, é interessante ter isso. O que mais que eu tenho que verificar? Eu tenho que estabelecer o procedimento de levantamento de custos. Em paralelo à avaliação, em paralelo a essa investigação, eu tenho que fazer um levantamento de quanto custou aquele acidente para a empresa. Eu acho isso importantíssimo, até para mostrar para a empresa a necessidade de fazer essa avaliação de acidente bem feita, né? Porque, olha, isso aqui está custando para a gente 30 mil, 50 mil, 100 mil, e às vezes custa muito caro realmente um único acidente. Então a gente precisa fazer esse levantamento. Que mais? Implantar recomendações com validação de gestor, já falei. Monitorar. Então você estabeleceu uma ideia lá para resolver, tá? E essa ideia, para ser implantada, vai demorar, sei lá, 3 meses. Se você só vai verificar o que aconteceu daqui a 3 meses, aí se deu errado já era, né? Então você precisa fazer o quê? Vai implantando e vai avaliando, vai conversando com os funcionários e tudo mais, vai monitorando. E aí, se for necessário, já vai fazendo o ajuste. Ou suspende o projeto. Agora, se você espera os 3 meses para dar errado, e aí, deu errado. Não, né? Eu preciso ficar fazendo esse acompanhamento.
eu preciso também ter indicadores de como é que está essa gestão dos incidentes na minha empresa. Então, você pode estabelecer vários indicadores. Vou dar algumas sugestões aqui. Por exemplo, tempo médio para implantar as recomendações. Quanto tempo demora do momento que você fez a análise de acidente até serem implantadas todas as melhorias? Eu sei que isso vai variar de incidente para acidente, mas é um item que a gente precisa acompanhar. Número de adiamentos. Então você fez lá o levantamento, as ações, conversou com quem tinha que conversar e ele estabeleceu que seria feito em outubro. Só que agora adiou para dezembro, agora adiou para fevereiro. Então, o número de adiamentos também é um item que não está funcionando, né? Só estão jogando para frente. Avaliar quantas recomendações permanecem abertas. Então, quanto em média ainda permanece aberto lá das ações que eu tinha que fazer? 10%, 50%, 100%? Então, são alguns indicadores para a gente conseguir verificar se a nossa gestão em relação a esses incidentes e acidentes estão adequadas. E o último item era a questão do compartilhamento das informações aprendidas. A gente vai aprender muita coisa quando a gente faz esse levantamento. Eu trabalhei numa empresa que era multinacional e quando acontecia alguma coisa, seja a nossa empresa ou qualquer empresa do mundo, eles compartilhavam as ideias para a gente analisar a situação da nossa empresa, porque talvez a ação que eles fizessem lá seria interessante fazer na nossa também. Então, a gente tem que compartilhar as informações para todos os trabalhadores da nossa área envolvidos naquela atividade e, se for possível, para as empresas, né, para as outras. E de que forma a gente vai fazer isso internamente? Aí tem DDS, CIPAT, palestra, e-mail, não sei. Você vai dar o jeito de você, mas tem que passar essa informação para que não aconteça novamente. E como você sabe, todo vídeo tem indicação do livro. E hoje eu vou indicar esse livro aqui, ó, Ruído, tá? Fundamentos e Controles, do Sami Gerges, tá? Tá na segunda edição. É um livro muito bacana, mas não é um livro de entrada. Como assim não é um livro de entrada? Por exemplo, os meus livros. Os meus livros são livros de entrada, para quem está começando, conseguir entender, até um pouquinho mais de intermediário, e aí você consegue entender sem problema. Esse livro aqui, se você não entende nada de ruído, vai ser complicado você começar por ele. É um livro um pouquinho mais profundo. Então, você que já tem um domínio, já conhece um pouco, aí você vai comprar esse livro para aprofundar. Então, sempre tem os livros de entrada, aquele livro que você começa a entender o assunto, e tem aquele livro que é para você aprofundar as informações. Então, recomendo, para você que já domina um pouquinho essa parte de ruído, recomendo a aquisição desse livro. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. E tem alguma dúvida, sugestão de pauta? É só colocar aí embaixo nos comentários ou mandar e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.